E aí, galera, tudo bom? Boa tarde. Hoje nós faremos uma aula sobre empuxo, certo? Forças de empuxo em barragem, abertura de comporta e momento atuante no pé da barragem, beleza? Uma aula bem simples, mas bem tranquila. Então, olha só, vou fazer o compartilhamento aqui da minha tela com vocês, certo? Aqui nós temos uma pequena definição do que seria empuxo. O empuxo ele tem como base o princípio de Arquimedes, certo? Que fala que todo corpo imerso, total ou parcial, dentro de um fluido, em equilíbrio, dentro de um campo gravitacional, fica, aí, fica sob a ação de uma força vertical com sentido ascendente aplicada pelo fluido. Essa força é denominada de empuxo, cuja intensidade é igual ao peso do líquido deslocado no corpo. O que Arquimedes quis falar com isso? Olha só esse exemplo aqui para vocês verem. Eu tenho aqui um determinado recipiente, certo? Com um líquido, com um fluido, aqui no caso aqui uma água, beleza? Quando eu coloco algum objeto aqui dentro, eu tenho a ação de quem? Quem vai fazer esse objeto descer é quem? A gravidade, né? O peso dela. Peso agindo aí, tendo a força gravitacional puxando ela para baixo. Muito bem. Esse líquido ele vai deslocar, ele vai sair desse estado para um estado mais para cima, podendo até haver aqui um derramamento, certo? Quando esse líquido se desloca, eu tenho que o empuxo vai ser igual ao quê? Ao peso da água deslocada. É isso que Arquimedes fala, que se eu tenho um corpo que está submerso, a ação da pressão exercida nesse corpo em relação à sua densidade, massa específica e a área que esse corpo possui, eu tenho a ação do empuxo, certo? E a intensidade vai ser igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Ou seja, o tanto de água que se deslocou é o empuxo que foi ocasionado devido à pressão. Conceito é a força hidrostática resultante exercida por um fluido sobre um corpo que esteja imerso nele. É importante salientar que, para que aconteça o empuxo, o corpo tem que estar imerso nele. E o empuxo ele vai ser contrário a quem? Ao peso. Porque quando eu solto esse corpo, o meu peso vai tender a fazer uma força aqui para baixo e o empuxo vai tentar manter o equilíbrio desse corpo. Quando acontece desse corpo estar equilibrado, ele consegue ficar o quê? Ele consegue flutuar na água, beleza? O empuxo é a força resultante da pressão de um fluido sobre uma área de contato com um corpo imerso nele. Então, o que eu tenho de variável para o cálculo do empuxo? Eu tenho a ação da pressão, certo? Da densidade específica e tenho também a área de contato, a superfície de contato. Isso é muito importante, beleza? Então, aplicado isso na nossa disciplina, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma barragem, certo? Eu tenho uma barragem. Aqui, galera, em alguns casos eu vou ter o quê? Uma comporta, que vai ser o quê? Vai ser um elemento por onde eu vou permitir a passagem da água, certo? E essa permissão é dada através de uma força atuante. Vai existir uma força atuante aqui. Então, olha só. Eu tenho uma comporta, eu tenho uma barragem aqui, tenho essa comporta. Aqui, galera, vai existir uma força atuante. Vou colocar aqui. Aqui vai existir uma força atuante. E essa força vai ser tal qual uma força que vai tentar fazer o que com a comporta? Abrir essa comporta para a água poder passar. Então, essa força ela tem que ser maior do que a resistência da comporta, beleza? Muito bem. Fora essa força que eu tenho aqui para a abertura da comporta, eu tenho a força que está relacionada com a superfície molhada, com a superfície que está submersa. Essa força, ela se apresenta essa força vai se apresentar através
de um carregamento triangular, certo? Deixa eu colocar aqui um triângulozinho aqui. Isso aqui vai se dar a partir do quê? De uma carga triangular. Essa carga triangular, galera, eita, que eu entrei para trás. Essa carga triangular vai ser a ação desta água na parede dessa barragem, certo? Que vai ocasionar o quê? A uma força atuante, beleza? Muito bem. Muito provavelmente, se houver comporta, vai ser a força atuante na abertura da comporta. Se a comporta estiver na mesma altura de atuação da força resultante aqui da carga triangular. Beleza? Então, eu tenho aqui alguns elementos separados. Eu tenho a força de abertura da comporta, eu tenho a carga distribuída resultante da ação do fluido na área da barragem. Essa carga distribuída, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma força. Você lembra que aqui, ó, quando eu tenho essa força, a força resultante aqui, deixa eu mudar de cor. Essa força resultante da carga distribuída, ela vai estar aplicada a distâncias específicas, certo? Então, aqui nós teremos distâncias específicas para a aplicação dessa força. Ela vai estar aplicada aqui entre 2/3 e 1/3, que é a somatória da altura do triângulo, certo? Que também é considerada como força de empuxo referente à parede da barragem. Aqui eu tenho a força atuante para a abertura da comporta. Essa força que vem a partir da carga triangular, galera, ela vai me gerar um momento, certo? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se aqui vai ter, se eu vou conseguir. Ela vai me gerar um momento. Peraí que essa setinha não deu certo. Dez a 0 pro programinha. Ela vai me gerar um momento atuante bem aqui, ó. Esse momento atuante é devido a quem? É devido à ação da força a partir da carga triangular exercida sobre a parede da barragem, certo? E não sobre a comporta. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos 3 ações. Força resultante na parede da barragem, nós temos a força para a abertura da comporta e nós temos aqui quem? O momento atuante devido à carga triangular. Beleza? Com base nisso, nós faremos alguns exercícios agora. Olha só, exercício 1. O exercício 1, ele é referente à força de empuxo em uma superfície submersa. Olha só, eu tenho aqui uma parede de uma barragem com uma comporta, certo? Aqui eu tenho uma altura do nível da água de 3 metros em relação à parte superior da minha comporta. O que é que essa comporta vai fazer? Essa água, galera, ela está nesse sentido. Então, a minha força de atuação, a minha força atuante, está nesse sentido. Vamos lá. Quero calcular a força F, que é esse Fzinho aqui que está de rosa. Vou até colocar aqui rosa para vocês. Não tem rosa aqui, mas então eu coloco lilás, não tem problema. É essa força aqui, ó. Esta é a força para a abertura da comporta. É a força F. O que é interessante? Essa força de empuxo é para a abertura da minha comporta, certo? O que eu tenho que observar nesse exercício?
eu vou calcular a força F e vou calcular também, galera, o que nós chamamos de centro de cargas, certo? Ou HP. Você pode encontrar na literatura também YP, tá? Centro de cargas. Esse YP é o quê? É a distância em que essa força vai estar atuando em relação a quem? Na verdade, aqui é em relação ao nível da água, tá? Beleza? Então, meu YP estaria aqui, ó. Vamos lá. O meu YP estaria aqui. Ou o meu HP, certo? Vou colocar de roxo também. Com essa espessura. Muito bem. Então, aqui eu tenho que determinar a força para a abertura da comporta e o HP. Quais são os dados do exercício que são importantes para nós? A dimensão dessa comporta. Nesse caso, eu tenho uma comporta retangular, certo? Porque é importante a geometria também. A minha comporta é uma comporta retangular que tem 1,5 m por 1, certo? A altura, que eu chamo de H, é a altura do nível da água até a parte superior da comporta, 3 metros. Muito bem. Define-se, então, como a força de empuxo, segundo o princípio de Arquimedes, o que? O peso específico da água. Nesse exercício está dado como 9.800 Newton por metro. Está passando aqui o carro da pamonha, gente, repara não. O HP ou YP, na verdade aqui é o HG, né? O HG, galera, esse HG, quem é ele? É a altura que está referente a UH, que seria a altura do nível da água em relação à parte da comporta, e o centro de gravidade da minha comporta. Por ser uma peça retangular, nós temos aí eixos de simetria e esse centro de gravidade está localizado no meio, certo? Então, o HG é a altura de aplicação até o centro de gravidade da minha comporta. Vai ser a soma do H mais o pedacinho que falta para chegar até o centro de gravidade da comporta. Beleza? O A vai ser a área em que está atuando essa força. O gama, o peso específico, sabendo que o peso específico do fluido, no caso aqui da água, 9.800 Nm por metro cúbico. Vamos fazer aqui o cálculo do HG. Galera, essa altura de aplicação vai ser a altura do nível da água, H, mais o pedacinho que falta até o centro de gravidade da comporta. Por ser uma comporta retangular, o meu centro de gravidade dessa comporta está exatamente no meio. Então, simplesmente, é eu pegar esse 1,5, que é a altura, e dividir por 2, certo? Vai dar esse pedacinho que falta para chegar no centro de gravidade. Então, vai ser 3 mais 1,5 dividido por 2. Logo, eu encontro que essa altura de aplicação aqui é de 3,75, certo? Considerando o centro de gravidade da comporta. Tenho a área? Tenho. Quem é a área? A área da comporta. É 1,5 vezes o 1. Tranquilo. Tenho peso, então eu já tenho todas as ferramentas que eu preciso para fazer o cálculo da força de empuxo da água, certo? Então aqui, força de empuxo vai ser quem? Peso específico, 9.800 Newton por metro cúbico, vezes 3,75 metros, que é o HG, vezes a área, que é 1 vezes 1,5, que dá 1,5 ao quadrado, dá 1,5 metros quadrados, né? Sendo assim, meninos, a força atuante, se você faz essas contas, você vai descobrir que ela é 55.125 newtons, ou 55,125 quilonewtons, beleza? Essa é a força atuante. Essa força para abrir a comporta, ela tem que ser uma força de quanto? 55,13 quilonewtons, beleza? Agora, quem que falta descobrir? Essa altura de aplicação dessa força, que é chamado de HP ou YP.
O HP ou YP é chamado de ponto de aplicação da força de empuxo ou centro de pressões ou ainda centro de forças. Centro de cargas também é muito usual, certo? Você pode encontrar essas nomenclaturas aí na literatura. Aqui você pode encontrar como sendo YP também. Qual é a equação? É o HG, que é o que nós acabamos de calcular, que é a altura H mais a distância até o centro de gravidade da comporta, o momento de inércia da figura da comporta sobre a área vezes o HG. Lembrando para vocês que esse momento de inércia tem a tabelinha, certo? Como é uma figura retangular, como a comporta ela é de 1,5 por 1, então o meu IP, que é o momento de inércia, é BH³ sobre 12, para figuras retangulares, certo? Então aqui, B, base da comporta 1 metro, vezes 1,5 ao cubo, dividido por 12, e eu tenho que a inércia da comporta vai ser de 0,28125 metros a quarta, certo? Aí eu faço o cálculo do HP, ficou bem tranquilo. Então, o HP vai ser os 3,75, que é o HG que nós havíamos descoberto, mais o momento de inércia, 0,28125, sobre a área, que dá 1,5 metros quadrados, vezes o HG, 3,75. Quando você faz essa conta aqui, você vai ver que é 3,75 mais 0,05. Então, o local exato da aplicação do empuxo é 3,80, certo? O empuxo está sendo aplicado um pouquinho para baixo do centro de gravidade da minha peça, beleza? É isso. Então, galera, aqui nós descobrimos a força de empuxo F e a altura que eu chamo de HP, beleza? Muito bem, esse aqui foi um cálculo bem tranquilo para a força de empuxo e centro de pressões. Para abertura de comportas, tá? Para abertura de comportas em barragem, beleza? Muito bem. Um outro exercício, exemplo 2. Determinar a força da água na barragem e o momento. Galera, determinar a força da água na barragem é determinar quem? A força de empuxo e o momento atuante, certo? Aqui, para fazer esse cálculo, temos que considerar a densidade da água, a densidade específica da água, que está de 1.000 kg por metro cúbico, e a aceleração da gravidade eu estou considerando de 10 metros por segundo, metros quadrados por segundo, beleza? Aqui eu tenho o desenho esquemático da barragem, eita, que louco, passei. Aqui eu tenho o desenho esquemático da barragem, e é importante eu verificar quem? A geometria dessa barragem. Olha só, ela é uma barragem que possui uma altura de 40 metros e um comprimento, um L, de 450, certo? Geometricamente trapezoidal, até aqui tranquilo. Então, aqui eu tenho a força exercida pela água, que é uma força de empuxo referente a quem? Referente à barragem. Olha só, eu farei uma consideração para facilitar o cálculo. Independente se existe aqui a folga, eu vou considerar que toda essa área está sendo submersa, beleza? Por quê? Porque existirão casos que a altura dessa barragem vai variar até chegar no nível máximo, certo? E é importante que eu considere esta área que está submersa também. Então, para cálculo, eu vou considerar que a altura submersa é a altura total da barragem, tá? Muito bem. Galera, para que nós possamos fazer essa determinação, existem duas variáveis que são importantes. Por quê? Você vai lembrar que força é pressão vezes área. Então, para determinar isso aqui, eu tenho que determinar quem? A pressão. Você lembra lá do princípio de Arquimedes, certo? E quem que é essa pressão? Quem é essa pressão da água? É a densidade específica da água, a gravidade atuante e a altura em que está atuando essa densidade específica e essa gravidade, certo? Então, pressão
em Pascal, gravidade metro quadrado por segundo e a altura em metro. Vai me dar uma pressão em Pascal. Para determinar a força, eu tenho que lembrar que força é a pressão vezes a área. Até aqui tudo bem. Essa força que está atuando aqui é a pressão que essa água exerce. Você lembra que empuxo é a força de pressão, é a pressão exercida em um objeto submerso. Quem é o objeto aqui no caso que está submerso? É essa área lateral aqui da barragem, certo? Quando eu for analisar a carga atuante, o que eu tenho que entender? Que essa carga que atua na parede da barragem, ela é uma carga triangular, porque a pressão aumenta conforme a profundidade, certo? E existe um ponto que eu posso aplicar uma força resultante numa carga triangular, beleza? E a altura de aplicação nesse caso é o quê? É 1/3. Então, essa força resultante, ela vai ser aplicada a 1/3 da altura. E essa força, quando é aplicada, ela gera quem? Ela vai gerar um momento, beleza? Ela gera um momento no pé da barragem, certo? Assim sendo, o exercício pediu para calcular qual é essa força e qual é o momento. Muito bem, por isso eu tenho a consideração do carregamento triangular, porque quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então ele aumenta quanto maior a profundidade. Então essa força, galera, que eu considero como sendo que é pressão vezes a área, eu tenho que fazer a consideração que a área ela vai ter uma influência triangular. Então vai ser a área lateral dividido por 2, porque eu considero a carga como sendo triangular. Então, tem que considerar que essa área vai ser uma área triangular. Beleza? Eu faço uma adaptação. Sendo assim, só fazer os cálculos. Primeiro, eu calculo a pressão, porque eu preciso da pressão para jogar na fórmula da força. Pressão é a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura. Considerando a pressão, a densidade igual a 1000 vezes 10, que é a gravidade. E se eu voltar lá e mostrar para vocês, a altura da minha barragem é 40 metros. A pressão exercida foi de 400 kPa, certo? Força. Para o cálculo da força, eu tenho que a força vai ser a pressão vezes o comprimento vezes a altura da barragem dividido por 2, em consideração à carga triangular, certo? A força atuante vai ser 400 kPa vezes o comprimento da barragem, que é 450 é o comprimento da barragem, vezes a altura da barragem, que é 40, dividido por 2. Quando eu faço esse cálculozinho, eu vou descobrir que a minha força é 3,6 vezes 10 a sexta quilonewton, certo? Quilonewton-metro é momento. 3,6 vezes 10 a sexta quilonewton. Muito bem. E por fim, achei a força atuante na barragem, a força resultante que atua na carga triangular. O que eu vou fazer? Eu irei agora fazer o cálculo do momento. Momento, galera, é força vezes o braço de alavanca. Momento é força vezes um Y. Esse momento aqui é essa força vezes essa altura, certo? Essa altura eu chamei de Y, que na verdade é 1/3 de H. Então, força vezes H sobre 3. A força é 3,6 vezes 10 a sexta quilonewton vezes a altura dividido por 3. 40 sobre 3. Momento, então, deu 48 vezes 10 a sexta quilonewton-metro. Então, aqui, galera, finaliza o nosso exercício. Encontrei a força resultante na parede da barragem, considerando a carga como sendo triangular, porque ela aumenta conforme a profundidade, e o momento no pé da barragem, resultante dessa força, ok? É isso, bem tranquilo, sem muito segredo. Lembrando para vocês que
Quando eu estou trabalhando com parede da barragem, eu tenho o exemplo número 2, certo? Quando eu estou trabalhando com abertura da comporta, eu tenho o exemplo número 1, beleza? É isso. Se a comporta tiver uma geometria diferente do retângulo, a área que eu vou usar vai ser a área que está atuando a força. Lembrando que a área tem que estar submersa. E o momento de inércia vai ser referente à geometria da comporta. Se a comporta for uma comporta circular, eu utilizarei o momento de inércia do círculo, da circunferência. Se a comporta for triangular, eu vou utilizar o momento de inércia do triângulo, beleza? Muito bem, essa é a aula de hoje. Tem lista de exercícios para vocês. Espero que façam e me apresentem em breve. Muitíssimo obrigado e tenham uma ótima